continuar o nosso estudo do Catecismo. Hoje vamos utilizar o Catecismo do Concílio de Trento, ou Catecismo dos Párocos. É uma reedição nova do Catecismo. Então, trataremos hoje sobre o ponto do matrimônio. Dos sete sacramentos, perdão. O último é do matrimônio. Vamos ver definição do matrimônio, os fins do matrimônio, etc. E algumas particularidades desse sacramento. Já que boa parte dos fiéis, digamos assim, preferem, tem essa tendência a casar. Chama-se matrimônio porque o fim principal que a mulher deve propor-se quando casa é tornar-se mãe. Bem, podemos dizer que hoje em dia as mulheres se casam para, com outros fins, com outros pensamentos, não de ser mãe. Tem gente que casa querendo ter 1, 2 filhos, no máximo um casal, ou nem ter filhos, que a mulher hoje não pode engordar, tem que manter a forma bonita do corpo, etc. Então tudo isso vai contra já a noção primária do que seja o matrimônio. Repetindo-se, porque o fim principal que a mulher deve propor-se quando casa é tornar-se mãe. Não é tornar-se médica, advogada, doutora, política, seja lá o que for. Mãe. Noutros termos, porque a função própria de uma mãe é conceber, dar à luz e criar a sua prole. Chama-se também cônjuge, do étimo latino coniungere, porque a legítima esposa e o marido ficam, por assim dizer, ligados um ao outro por meio de um jugo comum. É um jugo, o casamento. Dá-se-lhe afinal o nome de núpcias, porque no dizer de Santo Ambrósio, as donzelas costumavam cobrir-se com um véu, em sinal de recato. Ao mesmo tempo davam assim a entender que deviam obediência e submissão aos seus maridos. Isso é muito importante, frisar isso daí. Submissão, obediência e submissão aos seus maridos. Nada de mulher feminista e independente. Tem que ouvir o marido. O marido é o chefe, é a cabeça da casa, não é a mulher. A mulher pode ser o coração, o sentimento, a dona do lar, seja rainha do lar, seja lá o que for. Mas a cabeça da casa é o homem. No sentir comum dos teólogos, o matrimônio se define da maneira seguinte. Matrimônio, então definição muito importante, decorar. Matrimônio é a união conjugal do homem com a mulher, entre pessoas canonicamente habilitadas, e que estabelece uma inseparação, comunhão de vida. E que estabelece uma inseparável, comunhão de vida. Para melhor se compreender esta definição em suas partes, cumpre ensinar que, no matrimônio perfeito, deve haver consentimento interior, contrato exterior, manifestado por palavras, no dia do casamento, e compromisso e vínculo decorrentes desse contrato, e união carnal dos cônjuges, pela qual fica consumado o matrimônio, mas que nenhum destes elementos determina propriamente a natureza do matrimônio, senão aquele dever e vínculo recíproco, expresso pelo próprio sentido da palavra união. Então vamos ver cada uma dessas partes. Conjugal, porquanto nenhuma relação tem com a natureza do matrimônio. Todas as outras espécies de contratos que fazer possam entre si homens e mulheres para se auxiliarem mutuamente por dinheiro ou por outros interesses. Não é só o casamento civil.
Ou tem gente que se casa por dinheiro ou algum outro interesse. Né? Mas isso não quer dizer que tem algo a ver com conjugal. Seguem-se as palavras entre pessoas canonicamente habilitadas. Isso é muito importante, né? Tem gente que não pode se casar por algum defeito. Então, canonicamente, são impedidas de se casar. Assim como ser padre, né? Tem gente que não pode ser padre. Há impedimento, né? Existe impedimento dirimente, né? Contra a ordenação. Às vezes um defeito físico, por exemplo, não tem mão, não tem pé, ou é cego, né? Alguma deformidade grave no corpo, não pode ser sacerdote. A mesma coisa serve para o matrimônio. Porque não podem contrair núpcias as pessoas que forem legitimamente excluídas. Se o fizerem, são nulas as núpcias. Por exemplo, os que estão ligados por parentesco até o 4º grau. Os rapazes antes dos 14 anos. Um rapaz de 14 anos que intentar um matrimônio é ilícito. E as donzelas, as moças antes dos 12 anos. Creio que atualmente a lei já modificou um pouco. Para as mulheres 15 anos e para os homens 18, 14 anos. Idade prescrita pelas leis da igreja. Não podem contrair legítimo matrimônio. Por exemplo, né? A consumação do casamento. Né? Como é que a pessoa vai consumar o casamento se, por exemplo, o homem é impotente, né? Não pode consumar o casamento. Um defeito, né? Quem é impotente não pode se casar. Porque não pode, né, cumprir essa função, o ato matrimonial. Né? Diferentemente de quem é estéril, tá? Uma coisa é impotência, outra coisa é esterilidade. Quem é estéril, que não pode ter filho, pode se casar. Diferentemente de quem é impotente, que não pode concluir o ato, fazer o ato, praticar o ato matrimonial, consumar o casamento. A última cláusula estabelecendo inseparável comunhão de vida designa o caráter do vínculo indissolúvel que liga marido e mulher. Então o casamento ele é indissolúvel. Uma vez que se casa na igreja, acabou. Não pode se casar novamente enquanto a outra parte estiver viva. Ah, mas o Papa Francisco, Amor e Letícia, não sei o que, está dando comunhão para divorciado, está fazendo isso e aquilo. Hoje tem a pastoral da Segunda União na minha diocese, etc., que vai contra a indissolubilidade do matrimônio. Então todo esse modernismo, né, que assola a igreja, esse liberalismo, vai contra a doutrina tradicional da igreja, vai contra a doutrina apostólica, o ensinamento da Sagrada Escritura. Então o católico fiel, o católico tradicional, não pode seguir essas inovações, esse modernismo, né, doutrinais. Infelizmente não podemos acompanhar isso daí. Tanto é que 4 cardeais escreveram contra as decisões do soberano pontífice, dizendo que ele tem que rever isso daí. E uma outra infinidade de clérigos, né, já escrevendo também contra o Papa, dizendo que existem várias heresias nesse documento Amor e Letícia, que deve ser corrigido isso daí. Então, não devemos aceitar isso. Se alguém disser, algum padre, algum bispo, algum papa, que se pode se divorciar, que se pode casar novamente, recasar, está errado. Né? Só se casa na igreja católica uma só vez. Claro, quem fica viúvo pode, morrendo uma das partes, pode casar-se novamente. Ou numa situação de que o casamento tenha sido nulo, nunca tenha valido já desde o princípio. Mas quem se liga a outra pessoa mediante o contrato matrimonial, ainda que depois se arrependa, já não pode mudar, nem anular ou desfazer o que está feito. Ninguém pode desfazer, uma vez que se casa. Né? Ninguém. Prometeu ali diante de Deus, né, no dia do casamento, ali no altar,
Depois que o padre dá a abençoa ali, acabou. Por isso que a igreja recomenda os esponsais, que é esse tempo de namoro. Recomenda o noivado, que é um outro tempo digamos assim, de amizade, né, entre o rapaz e a moça. E depois o casamento. Porque uma vez que você escolhe a moça, né, e se casa com ela, acabou. É de maneira irrevogável. Não se pode mais voltar atrás. Então pensar muito bem. Por conseguinte, uma vez que o matrimônio não consiste numa simples promessa, mas numa alienação recíproca, pela qual o marido entrega realmente à mulher o poder sobre o corpo, o marido entrega à mulher o poder sobre o corpo, e a mulher faz outro tanto com relação ao marido. É necessário que sua celebração se faça com palavras que exprimam tempo presente. Tanto que forem proferidas, essas palavras permanecem em vigor e conservam marido e mulher ligados por um vínculo indissolúvel. A partir do momento que tem essa troca de consentimento, né? Acabou. Eles se prendem por um vínculo indissolúvel. Entretanto, em lugar de palavras, podem bastar para o matrimônio não só acenos e outros sinais que manifestem claramente o consentimento no íntimo do coração, mas também o próprio silêncio, quando a donzela se cala por acanhamento e seus pais respondem por ela. Vale também. Eu conheci uma senhora assim, que na roça, no interior, ela falou que se casava, mas não queria ir para a igreja, não queria subir no altar, não queria fazer festa, não queria nada, porque era uma pessoa muito tímida, pessoa de roça, né? Muito humilde, muito simples. E o padre teve de ir na casa dela para fazer o casamento lá, com tudo fechado, só eles lá dentro. O padre, a testemunha e o marido. E aí ela falou assim, deu sim, mas assim, muito... Bem, basta, né? A família também assentiu, falou que ela era assim mesmo, era o jeito dela e tal. E se casou. Então tem gente que é assim. De acordo com esta doutrina, os párocos explicarão aos fiéis que a essência e o efeito do matrimônio estão no vínculo e compromisso. Para haver verdadeiro matrimônio, só se requer o consentimento na forma que dissemos, mas não é necessário que haja união dos sexos. O matrimônio como uma instituição natural também. Nesta altura das explicações, cumpre ensinar que o matrimônio se apresenta sob dois aspectos. Pode ser considerado como união natural, pois que o matrimônio não é invenção humana, mas instituição da natureza, ou como sacramento, cuja eficiência vai além das condições normais da natureza. Ora, como a graça aperfeiçoa a natureza, pois em primeiro lugar não vem o espiritual, mas o animal, e depois o que é espiritual. Pede a sequência lógica do assunto que, antes de tudo, se trate do matrimônio como função e obrigação da natureza, para depois tratar dos aspectos que lhe são próprios como sacramento. Primeiro, instituição natural, depois sacramental, instituído por Nosso Senhor Jesus Cristo. Instituído por Deus. Os fiéis devem saber, antes de tudo, que o matrimônio foi instituído por Deus Nosso Senhor. Está escrito no Gênesis: criou-os como homem e mulher, e Deus os abençoou e disse: crescei e multiplicai-vos. Logo mais, não é bom que o homem esteja só. Façamos-lhe um auxiliar semelhante a ele mesmo. E pouco depois, mas para Adão não havia auxílio que lhe fosse semelhante. Mandou, pois, o Senhor Deus um sono profundo a Adão. Quando este pegou no sono, tirou-lhe Deus uma das costelas e encheu de carne o lugar dela. E da costela que havia tirado de Adão, formou o Senhor Deus uma mulher e levou-a a Adão. E Adão exclamou: isto agora é osso dos meus ossos e carne de minha carne.
ela se chamará virago, porque do varão foi tomada. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua esposa, e serão dois numa só carne. Então a Sagrada Escritura é clara, não? O Gênesis é claro. Daí, né, podemos tirar a noção contrária, né, que é o aferir, né, daí que o homossexualismo, né, a homossexualidade não vem de Deus ou da natureza humana, mas são instintos sexuais desordenados, né, ou desonestos, atos desonestos, porque já desde o princípio Deus criou homem e mulher. Não criou LGBT, né? Gays, lésbicas, simpatizantes, sei lá o que diabo for. Não criou nada disso. Deus criou homem e mulher. Não criou gênero também, né? Qual é o seu gênero? Até você vai preencher formulários hoje, né? Ou no aeroporto, né? Você é o quê? Que gênero? Tem gênero? Nem sou de nada. Sou de nenhum gênero, né? Antigamente ainda tinha sexo, né? Você é gênero. Eu me recuso a escrever. Eu sou sexo masculino ou feminino, homem ou mulher, não tem o meio termo. Você é o que Deus criou e acabou, não é o que você quer, entendeu? Mas para Adão não havia auxílio que lhe fosse semelhante. Então a mulher é um auxílio do homem, como havíamos dito, né? Deve ser submissa, né? Cuidar dos afazeres da casa, domésticos, e cuidar principalmente da prole, a educação dos filhos. Então encerramos por aqui esse pequeno catecismo sobre o matrimônio e vimos que ele é de instituição natural e divina também como sacramento, e que a união matrimonial é indissolúvel, e que o fim primário é a procriação. Não são os prazeres, satisfazer os instintos sexuais somente. Não, é a procriação. E a educação da prole também, tudo isso faz parte do matrimônio. E que Deus criou homem e mulher. Então, na educação das crianças já se deve ensinar isso. Você é homem, você é mulher. Então, muito cuidado com as escolas hoje em dia, com esse negócio de ideologia de gênero que estão passando por aí, não é? Nas escolas aqui no Brasil. O melhor mesmo é ensinar em casa as crianças. Educar em casa, educação em casa. Ou a escola em casa, como falam nos Estados Unidos, homeschooling, né? Ou contratar professores particulares, católicos, ou a própria mãe, né, cumprir o seu papel de mãe, educar os seus filhos. E o pai também favorecer isso daí, né, um ambiente católico, e já ensinar essas questões matrimoniais.